E nesse vídeo eu vou te falar sobre compostagem. Você tem dúvidas aí sobre o que é, como fazer e quais tipos existem? Então fica aqui comigo que eu já te falo. Eu sou o Márcio Santos e aqui no canal eu te ensino a planejar, plantar e manter sua horta orgânica urbana para você viver de uma forma mais saudável, sustentável e em conexão com a natureza. Então o que é a compostagem? Ela é conhecida como um processo de reciclagem do lixo orgânico e ela transforma a matéria orgânica, os restos de folhas, de cascas aí que a gente acaba não utilizando dos nossos alimentos, e ela transforma em um adubo natural que pode ser usado na agricultura, em jardins, em vasos de plantas, substituindo o uso dos produtos químicos. Então esse processo ele também contribui para a redução do aquecimento global. Só em 2015, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foram geradas cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos no Brasil, o que equivale a 88 mil toneladas de lixo diário. Todo esse material, quando ele entra em decomposição, seja nos lixões, nos aterros sanitários, ele vai gerar o gás metano, que é um dos principais causadores do efeito estufa. Mas você sabe quais são os tipos de compostagem que existem? Hoje eu vou falar só de dois tipos aqui de compostagem doméstica, que é o nosso caso, tá? Então para você que quer ter sua horta, que você tem aí seu quintal, quer fazer sua hortinha ou você mora em apartamento, não tem lugar que não se possa fazer compostagem, qualquer lugar é possível. Então nós vamos falar da vermicompostagem e a compostagem seca. Então vamos lá. No primeiro modo, que é a vermicompostagem, a decomposição ela é feita por meio da ação das minhocas. Não são só elas, são vários outros decompositores aí, mas o principal é a minhoca. Então por meio daquelas torres e caixas de compostagem, ela pode ser realizada em casas, apartamentos, com os restos de alimentos da sua cozinha. E tem também, além do adubo que ele vai gerar, ele tem um outro adubo líquido ou biofertilizante, que ele é riquíssimo em nutrientes, que é o líquido que sai da decomposição dos alimentos. Ele é de rápida absorção pelas plantas, porque ele já está praticamente pronto. Muita gente chama esse líquido que sai desse tipo de compostagem de chorume. Mas olha só a definição de chorume, para você entender o que realmente é. O chorume, ele também é chamado por líquido percolado ou lixiviado, que é um líquido poluente, de cor escura e odor nauseante. Olha que legal. Originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. Esse dado eu peguei na internet. Digita lá o que é chorume, você vai ver isso que eu acabei de falar. Então esse líquido, ele é contaminado, o que não é o caso do que é retirado das nossas composteiras, que ele não está misturado com produtos químicos e outras coisas aí que acabam deixando ele contaminado. Então fica melhor a gente usar biofertilizante ou adubo líquido. Continuando o nosso vídeo aí, eu tenho agora um convidado que ele vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de compostagem. Olá pessoal, eu sou o Cláudio da Morada da Floresta. Vou falar um pouquinho sobre compostagem, composteira, minhocário, como que a gente faz um tratamento simples e adequado dos resíduos orgânicos. Quando a gente fala de compostagem, a gente pensa num tratamento biológico, em que micro-organismos ou a própria minhoca trabalham o resíduo orgânico transformando eles em adubo. Nada mais é que a gente pensar num sistema em que a gente vai alimentar as minhocas com o nosso resíduo orgânico, as minhocas vão se alimentar com esses resíduos, no intestino delas, não necessariamente esse nome, mas no processo, no trato digestivo delas, vai ser processado esse resíduo e ela vai fazer o cocôzinho, que é o humus de minhoca, que já é um adubo já beneficiado, vamos botar assim, rico em nutrientes. O próprio trato digestivo delas acrescenta também valores para a absorção das plantas, Então a premissa básica é ter um recipiente na cozinha, que você vai colocar os resíduos orgânicos e um detalhe importante é que esse recipiente seja tampado, porque se a gente coloca o recipiente aberto, vai dar alguns dias ali e vai começar a atrair mosquitinho, principalmente mosquitinho de banana. Então se a gente tampa, a gente deixa esse recipiente de resíduo protegido, os resíduos estão aqui protegidos, então na hora que ele enche a gente vai lá colocar no minhocário. Então, premissa básica número 1, ter a separação adequada com um baldinho, um recipiente com tampa.
E o que você vai precisar também de ter é matéria seca vegetal, que no caso, aqui a gente usa bastante a serragem, que a gente tem uma facilidade de buscar, mas caso você não consiga ter uma madeireira próxima, a serragem ela é muito fácil de encontrar em pet shops também, né? Se você está num ambiente urbano, às vezes não tem acesso à folha seca, pode comprar. Então a gente usa serragem, mas dá para usar folha também, folha de árvores. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca o resíduo orgânico no minhocário. Então, como eu disse antes, né, o resíduo orgânico está num baldinho fechado. No caso aqui a gente está com uma abundância de casca de banana nessa leva. Então, ó, então a gente abre ela, apoia, né, aquilo que eu falei, que fica bem mais fácil de manusear. E muitas pessoas pensam em espalhar o resíduo, né? Como a gente vai ter uma necessidade de cobrir com a matéria seca, eu sugiro colocar num cantinho. E aí você vai gastar menos matéria seca para cobrir. E a cobertura do alimento é realmente cobrir. Então vamos lá, botamos o alimento, né? Então a gente vai pegar e vai realmente cobrir para não ter nada de alimento exposto. Ó, esse aqui é o segredo. A gente abre o sistema, não vê alimento, vê sempre matéria seca. E é isso, faz a compostagem, que assim, só a experiência, fazer a compostagem que vai entender um pouquinho do que eu estou querendo passar para vocês, né? Assim, a alegria de se fazer a compostagem, ela realmente é muito grande, né? Você olhar o resíduo ser transformado em casa, ver que você está realmente contribuindo para o meio ambiente, que você não está mais, aquilo não está se transformando em gás metano, não está se transformando em chorume tóxico, você está reaproveitando os nutrientes, né? Então é uma alegria muito grande mesmo, para mim particularmente uma satisfação poder compartilhar esse conhecimento, poder compartilhar essa solução, para que mais pessoas, mais famílias façam compostagem em casa. Agora vamos falar sobre a compostagem seca. Nela, por outro lado, somente os micro-organismos presentes no solo, eles fazem a decomposição sem nenhum auxílio externo. Então, não tem minhoca nele, tá? A natureza ela vai se encarregar de fazer todo esse processo. E geralmente é feita em quintais aí das casas, das chácaras, dos sítios, né? É uma das formas que eu faço lá na horta, é a compostagem seca. Eu já passei pelos dois processos, né, de compostagem, mas nesse processo aí da compostagem seca tem algumas desvantagens, tá? Que uma delas é que inclui o tempo. Demora muito mais tempo para decompor. O que numa compostagem, né, numa vermicompostagem, duraria, por exemplo, uns 3 meses, na compostagem seca vai durar de 6 a 8 meses. Então é um processo bem longo, né? Não vai ter ali os decompositores, as minhocas que decompõem muito rápido a matéria orgânica, né? Elas comem muito rápido aquele alimento e aí geram o nosso adubo. E esse processo, além dele ser demorado, não é possível a gente coletar o biofertilizante, né, o adubo líquido, já que ele não vai ficar armazenado como no caso da vermicompostagem. Eu tenho hoje lá na horta parte da compostagem numa caixa d'água, que é provisório ali, eu acabei fazendo um teste, a caixa lá estava com uma trinca, eu consegui resolver durante um tempo, depois começou a dar vazamento, uma caixa de 500 litros, que um morador do bairro trocou da casa dele e falou, se você quiser levar, ela está com uma trinca, tudo. Eu resolvi, durante, eu acho que quase 2 anos ela funcionou e agora não está mais, eu não estou mais conseguindo, né, fazer com que esse vazamento pare. Então, eu fiz uma composteira ali para testar. Eu vou falar agora do que pode ter numa composteira doméstica no modelo de vermicompostagem lá com as minhocas. Então você pode ter legumes, verduras, frutas não cítricas, saquinhos de chá, casca de ovo, borra de café, folhas secas. E aí o que não pode colocar na vermicompostagem? Gordura, óleos, carnes, lácteos, sal, fezes, ossos e frios em geral, tá? Já na compostagem seca a gente pode ter as mesmas coisas que na vermicompostagem, mas também podem ter alimentos cítricos e restos de jardim. Aquelas podas, né, roçada de capim, mesmo com semente, com tudo, dá para colocar lá. Então agora você vai ver um outro tipo de compostagem que é feita através de uma torre de minhoca e eu vou mostrar como eu instalei ela em um dos caixotes lá da minha horta. Eu primeiro medi onde eu ia colocar, depois eu peguei e forcei ela um pouquinho assim só para deixar a marca dela na terra, depois peguei a pazinha, aquela pá pequena,
tá vendo como ela é útil nessas horas? Fiz o buraco aí, fui cavando, fui acertando, coloquei de novo aí a torre de minhoca no lugar, medi mais um pouquinho, afundei mais um pouquinho, porque os furos eles têm que ficar totalmente para baixo da terra, eles não podem ficar para cima para não ter bicho entrando nele, tá? Dentro da torre de minhoca. Aí acertei o lugar, cobri com a terra, fechei direitinho, deixei tudo bonitinho, tal, arrumei, fiquei ali, peguei o garfinho, vocês estão vendo aí, ó, o garfinho como que é legal nessas horas também pra gente acertar a terra, arrumei com o garfinho, dei mais uma acertadinha, ela estava um pouquinho torta, fixei ela um pouquinho melhor, depois eu peguei os restos de alimentos e fui colocar direto nela. Então vocês veem aí que eu estou colocando restos de cascas, aí tem casca de banana. Então tem uns restos aí, eu fui colocando tudo dentro da torre de minhoca. Depois eu tinha fechado, né, porque dá para deixá-la assim também, sem ter que colocar serragem por cima, como a gente faz na compostagem normal. Daí eu falei, não, vou fazer com serragem também por cima. Então peguei e coloquei um pouquinho de serragem por cima, né, a tampa dela tem um furo. Esse furo vai ser colocado uma telinha, né, para que os bichos também não possam entrar, é só para o oxigênio passar ali. E aí eu tenho uma composteira dentro do vaso, onde as minhocas entram ali pelos furos, comem os alimentos, decompõem e voltam para a terra. No que elas voltam, elas começam a levar o adubo por todo o vaso ali. Então olha que legal, a gente tem uma composteira direto no vaso e o vaso fica sendo adubado o tempo inteiro. Enquanto você colocar restos de cascas ali, né, matéria orgânica, você vai ter o adubo direto no vaso. Vamos imitar os princípios da natureza. Na natureza nada se perde, tudo se recicla. Faça a compostagem mesmo que você ache que não tem espaço, não tem jeito, mas é possível qualquer pessoa fazer a compostagem em casa e reaproveitar as sobras de alimento. Você vai economizar com adubo, seu bolso agradece e o planeta também. Um dado importante sobre a nossa composteira com minhocas é que ela tem que ficar numa área coberta, sem sol ou chuva direta. Eu já vi em algumas escolas que eu implanto horta lá, alguns professores que eu faço capacitação, eles falando, ó, a gente já teve composteira aqui na escola e não deu certo. Aí eu falei, onde fica a composteira? Eles foram me mostrar, a composteira ficava no sol e na chuva direto. Elas falaram, não sei o que aconteceu, as minhocas sumiram. Ficou com muita água, muito sol, as minhocas não aguentaram, saíram de lá e foram embora. Então não dá para fazer, acabou ficando ali uma compostagem seca, né? Ela vai funcionar também, vai demorar mais tempo, mas vai dar certo também. Então muita gente erra nesse ponto de deixar no sol e na chuva. Então tome cuidado com isso. Vai fazer compostagem com minhoca, não deixa no sol nem na chuva. Já a compostagem seca, ela pode ficar no tempo e também ela pode ser coberta. Ela pode ficar ali na chuva ou não. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre horta orgânica urbana e os assuntos que a gente trata aqui no canal, deixa já seu like, se inscreve, compartilha com os amigos, manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram, manda por todo lado. Porque isso é Orgânico Simples! Eu venho até com a camisa aqui do time, ó, time do Orgânico Simples, oh, beleza!